Estamos ao vivo com imagens da cidade de Monte Carlo, no Principado de Mônaco, onde daqui a pouco será corrida a sexta etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 em 1984. A corrida mais tradicional dentre todas da Fórmula 1. A que mais exige também do piloto. Uma corrida de rua, pista estreita, subidas, descidas, muitas curvas. Aí o túnel, onde eles têm inclusive dificuldade de visibilidade, vindo do claro, entrando numa parte escura. Você tem um belíssimo visual de Monte Carlo. Belíssimo por suas formas, por suas construções, por sua fama e por sua tradição. Mas não tão belo hoje, porque depois de alguns dias de bom tempo, este domingo surgiu com muita chuva. Desde as primeiras horas chove muito. E aí, ninguém pode afirmar o que vai acontecer no Grande Prêmio de Monte Carlo. Por quê? Sem chuva, já é difícil uma ultrapassagem, já é difícil se manter na pista, já é difícil não tocar um guardrail. Com chuva é praticamente impossível conduzir um carro. Para que os senhores tenham uma ideia, quando nós íamos para a nossa posição, passamos no túnel, ali evidentemente não chove. O carro traz apenas a água do lado de fora e joga o óleo. Seguramente tem uma camada de mais de um dedo de óleo no túnel. É quase impossível dirigir um carro em linha reta nessas condições. Os pilotos chegaram a conversar com os organizadores, mas nada pode ser feito. Por enquanto a largada está confirmada. Nessas condições que você está vendo aí ao vivo em todo o Brasil. Uma corrida que ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo pode surgir nesse Grande Prêmio de Monte Carlo. Como, por exemplo, uma grande zebra, como aconteceu em 1972, quando Jean-Pierre Beltoise venceu de forma brilhante com chuva. Naquela corrida o Emerson passou reto na Chinquene, se atrapalhou todo na prova. É realmente uma coisa muito difícil conduzir um Fórmula 1 com a pista nessas condições. Uma verdadeira loteria, o Grande Prêmio de Mônaco em 1984. Aí o ponto em que eu lhes dizia da dificuldade quando eles entram no túnel, quando o óleo se coloca por ali e fica difícil levar o carro. Mas os treinos foram realizados com pista seca. Aí tudo normal. E nós vamos conhecer agora as melhores posições no grid de largada para o Grande Prêmio de Mônaco. A pole position é de Alain Prost, com 1:22:66. Em segundo, Nigel Mansell, 1:22:75. Terceira posição, René Arnoux, 1:22:93. Em quarto, Michele Alboreto, Ferrari, 1:22:93. Em quinto, Derek Warwick, Renault, 1:23:23. E em sexto, Patrick Tambay, também da Renault, 1:23:41. Nelson Piquet larga na nona posição com o tempo de 1 minuto, 23 segundos, 91 centésimos. E Ayrton Senna larga na 13ª com 1 minuto e 25 cravados. 1 minuto 25:00. Portanto, as primeiras posições do grid largada. E repare que nós dizíamos, não chove no túnel, muito óleo. E antes da largada, os organizadores estão providenciando uma lavagem do túnel. Detergente sendo ali jogado para tentar resolver o problema dos carros na passagem desse túnel, que é o ponto de maior velocidade do circuito de Monte Carlo. Daqui a pouco, nós estaremos de volta, ao vivo e em definitivo, aqui de Mônaco. Vamos acompanhar juntos todas as emoções da sexta etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 em 1984. A imagem de Nick Lauda e sua preocupação. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. 12 com motor Renault, mas vai saindo. Aí vamos para a volta de apresentação. Você vai sentir as reais condições da pista de Monte Carlo. Aí eles vão chegando na Sandemont, onde normalmente surgem problemas na largada com o tempo seco. Imagine com chuva. Aí vem os carros. A subida para o cassino, onde eles atingem o segundo ponto de maior velocidade no circuito. Saindo da curva da Tabacaria, tomando a curva do cassino à direita. Então na parte alta da cidade vão iniciar o mergulho. Aí nesse ponto, aí é que começa a ficar difícil. Toma a direita, você vai ver. A descida fica mais acentuada. E vem a curva mais baixa da Fórmula 1, essa aí. A Louvre.
Aí de primeira, é difícil até segurar o carro. A Mirabeau, também uma curva de baixa. Já na parte de baixa, novamente, é o nível do mar, a entrada no túnel. Aí, em condições normais, em tempo seco, eles aceleram o fundo. Percorrem todo o túnel que você está acompanhando aí, usando todas as marchas que tem direito. E na saída do túnel, aí vem ele saindo, uma pequena reta até a Chicane. Aí o ponto máximo, no momento da freada, Prost era o mais rápido nos treinos com 271 km por hora. Aí, nesse ponto, nessa pista estreita, para entrar nessa Chicane que eles estão tomando, é brincadeira, mais atrás um pouco. Saíram na Chicane e aí já vão entrando para se aproximar da piscina. Aí estão no porto. Só para você se lembrar direitinho, nessa curva tabaca é onde o Piquet perdeu a corrida em 1981. Ele liderava e bateu no Patrick Tambay. Aliás, o Tambay que fechou a curva para ele. Aí os restos da piscina. E outra curva muito fechada, a Rascat. Uma daí à direita. Eles já vão se aproximando da posição definitiva do grid de largada. Contornada a Rascat, quase que uma sequência, a curva de entrada da reta dos boxes. O que é que se pode chamar de reta essa rua aqui à frente dos boxes? Aí o contorno da Rascat. Já fizeram a curva de entrada dos boxes. E aí Prost já chega na sua posição. Olha, um momento de muita expectativa, porque normalmente surgem problemas na largada do Grande Prêmio de Mônaco, na curva que está à frente, na Saint-Devote. Com chuva, então, tudo fica mais difícil. Prost e Mansell na primeira fila, Piquet está na quinta fila, Ayrton Senna está na sétima fila, na segunda fila, Arnoux e Alboreto, na terceira, Warwick também, depois de César e de Lauda, depois Piquet e Rosberg, depois de Ângeles e Hülkenberg, Senna e Patrese, luz verde, inicia a corrida. Os carros têm dificuldade na largada. Prost segura a ponta. Mansell. Também o Warwick forçando. Aí Hélio de Ângeles, olha o que eu dizia. Olha o que eu dizia. As duas Renault ficaram ali. De Ângeles tem que manobrar para trás e está atrás. As duas Renault foram se achar. E o Warwick está sentindo a perna esquerda. Exatamente a perna que ele machucou na corrida passada em Dijon. Você se lembra aquele acidente mais grave. O Senna largou mal, mas saiu bem, passou por fora disso tudo. Aí vem eles pela primeira vez para Lance. Seria praticamente impossível uma largada em Mônaco. Com chuva, sem nenhum problema na Saint-Devote. A liderança de Prost. Ele vai para o túnel pela primeira vez, traz com ele Nigel Mansell. E o Tambay também sentindo. O Warwick sentiu a perna e o problema com o Tambay parece ser um pouco mais sério. Portanto, as duas Renault bateram na Saint-Devote. As duas estão fora da prova e os dois pilotos têm problemas. O problema de Tambay pareceu ser mais sério. Pronto. Aí, segue firme na ponta. Mansell vai tentando se aproximar. Eles estão no oeste da piscina. Arnoux corre na terceira posição. Com o Alboreto em quarto. São os quatro primeiros colocados. Vai pela primeira vez para a Rascat. Pronto. Vamos ver o tempo da primeira volta. Aí o Warwick. Tudo bem com ele. Ele faz sinais. O carro também já foi retirado. Ele está preocupado com o Tambay. O fiscal fez sinal que é na perna do Tambay. Prost cruza em 2 minutos e 5 na primeira volta. Mansell em segundo, Arnoux em terceiro, Alboreto em quarto. A quinta posição é de Lauda. Em sexto, Rosberg. Em sétimo, Hülkenberg. Em oitavo, Latifi. Em nono, Ayrton Senna. Passa em nono, Ayrton Senna. Em décimo, Conrado Fabi. Piquet não passou. 11º, Belotti. 12º, Ghisani. 13º, De Ângeles. 14º, Pecotto. 15º, Patrese. 16º, Nelson Piquet.
Prost é o líder, Nelson Piquet é o 16º ao final da primeira volta e Ayrton Senna é o 9º colocado ao final dessa primeira volta. Vai que vai o Ayrton. Olha o Prost saindo da Lance indo para Miramor. E vale repetir, Galvão, que o Ayrton largou com o maior cuidado, esperando a definição das posições. E foi a sorte dele, que quando aconteceu aquele negócio todo com a Renault, ele estava por fora ali, foi embora, sossegado, e já está agora numa posição excelente. O Piquet seguramente ficou enroscado ali. Não chegou a bater, mas ficou enroscado. Caiu para 16º. Aí na ponta Prost. Aí na Chinquene. Aí para a tabacaria, daí para os restos da piscina. Aí chegando no porto. Aí na segunda volta, Prost. Este é Johnny Cecotto, companheiro de Ayrton Senna. Rodou. Em primeiro, McLaren. Em segundo, Lotus. Depois duas Ferraris, depois outra McLaren. Aí a recepção. Reparei. Quando as Renault se acharam, o De Angelis chegou a tocar o litro, o Patrese vem surgir logo atrás, consegue parar. E aí todo mundo vai passando. Prost vem subindo de novo para o cassino, segue na liderança. Os 5 primeiros cruzaram na reta do boxe. Vamos confirmar a posição de Ayrton Senna. Pega em nono lugar e cruza Ayrton Senna. Vamos confirmar a de Piquet enquanto você vai vindo, Prost. Prost já está mergulhando para a luz. Quinta posição para Nelson Piquet. Ele ultrapassou o François Renault. Para a dificuldade do piloto em contornar aí o mergulho do Lance e da Miramor. Aí para o Túlio Prost. Com muito cuidado. Também passando o Mansell. Ficou resolvido aí com o detergente o problema do óleo no túnel. Pelo menos nesse início de prova. A confirmação depois de 2 voltas. Prost, Mansell, Arnoux, Alboreto, Lauda e Rosberg, os 6 primeiros. O forte, Alain Prost, a Chinquene. Para a sequência de 4 curvas, contornando a piscina. A primeira, a segunda. Uma pequena reta. Para a inversão, primeira direita, segunda esquerda. Aí, Alboreto e o Lauda, que já vai se aproximando do Alboreto. Nick Lauda largou em 8º, está em 5º e já vai se aproximando muito de Michele Alboreto. Aí vale toda a experiência, a qualidade de dirigir de Nick Lauda. Dirige muito com o pé numa pista molhada com essa na chuva. Toda a suavidade de acelerar, de transferir a aceleração para a roda, para o chão. A qualidade de frear. E nisso o Lauda é quase imbatível. Aí vem ele. De qualquer forma, Galvão, vale a pena também chamar a atenção para um novo estilo de Lauda. Ele que continua sendo, evidentemente, aquele piloto frio, calculista, que sabe muito bem das coisas. Ayrton Senna passa em 8º, ultrapassou Jacques Lafitte. Olha aí a grande notícia, realmente a expectativa que a gente tinha de uma grande corrida do Ayrton Senna se confirmando. Mas o Lauda, que continua sendo aquele piloto completo, perfeito, calculista, que sabe exatamente das coisas, mas com mais agressividade, como ele demonstrou na sua última vitória em Dijon. E agora, numa pista molhada desse jeito, ele já ultrapassou o Alboreto, num ponto muito difícil, você viu, acabou de ver. E você se lembra bem que o Lauda, em 76, ele se recusou a correr no Japão, disputar o título mundial com James Hunt, porque a pista estava nessas condições. Aí você viu a grande ultrapassagem de Nick Lauda, em cima de Michele Alboreto, na tomada da Lance, onde é difícil contornar, quanto mais ultrapassar da forma que ele fez. Já passou o Alboreto e já vai para cima do Arnoux. Aí
Aí a repetição. Perceba, a manobra precisamente do Lauda colocando por dentro. Saiu mais fraco, é claro, mas tendo a preferência da curva na tomada da mira boa direita. Aí a imagem do Arnoux. Pode ser a próxima vítima de Nick Lauda. Próximo completa mais uma volta. Mansell também. Os dois primeiros passaram. Aí passando o terceiro, o Arnoux. O quarto Lauda. O quinto Alboreto. Vamos ficar de olho no Ayrton. Esse Rosberg. Sétimo Hülkenberg. Oitavo Ayrton, que já vai pra cima de Manfred Hülkenberg. Já vai brigar pela sétima posição, a liderança de Alain Prost. Depois de 4 voltas. Um total, vamos mudar o que é normal. Um total de 2 horas. Seguramente teremos 2 horas de prova. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo. Aí nós estamos de volta. Com a imagem de Arnoux sendo perseguido muito perto por Lauda. Aquilo que eu dizia, ele passou pelo Alboreto e já parte para cima do René Arnoux para brigar pela terceira posição. 4 voltas foram percorridas em 9 minutos, até agora 9 minutos e 45 segundos. Lauda vai chegando no Arnoux. A próxima curva é arrascar para os dois. Enquanto isso, o Prost já vai cruzando, completando 5 voltas. Eu lhes informo que Prost abriu bastante em relação a Mansell. E o Arnoux seguramente está segurando o Lauda aí. Aí vem ele, Arnoux, Lauda. Depois Alboreto. Lauda forçando. Ayrton confirma a passagem em oitavo, mais próximo ainda. E o Hülkenberg e Lauda assume a terceira posição na subida do Cassino. Só dá o Lauda no início da prova. O Arnoux passou, inclusive, roncando muito esquisito. Talvez até aí com 20 cilindros. Pode ter entrado água na ignição, sei lá. Uma coisa. Pra você ver a vontade do Nick Lauda em lutar por uma vitória. Ele acha lugar de ultrapassagem onde não existe. Veja o replay da ultrapassagem do Lauda em cima do Arnoux. Terceiro Lauda, quarto Arnoux. O quinto Alboreto você vai vendo eles entrando no túnel. Como o Arnoux não está rendendo bem, vai até segurar um pouquinho o Alboreto, permitir a chegada do Rosberg e do Hülkenberg, e com eles pode chegar a Ayrton Senna. Melhor volta de Prost, correndo sem tráfego. Média 102 km por hora. Brincadeira para a Fórmula 1. Mais uma vez a repetição da ultrapassagem de Lauda em cima do Arnoux. Saiu muito mais forte da Sandevot. Colocou pela esquerda, se espremeu ali, pediu licença ao guarda-reio e saiu à frente. Por 2 vezes ele passou perto. Aí ele já estava em posição de vantagem na tomada à direita depois da curva do Cassino. Mais uma volta já foi completada por Prost. 6 voltas. Ayrton confirma a 8ª posição atrás de Manfred Hülkenberg. Vamos ver o Piquet. Passaram os 10 primeiros. E o Prost já está contornando a lance. Passaram 12. Por enquanto nada do Nelson. Prost já está no túnel. Quarta posição para Nelson Piquet, mas com um barulho estranhíssimo no seu motor. Ele
diferença atual de Prost para Mansell é de 3 segundos. Isso do primeiro para o segundo colocado. Eles estão na 7ª volta. E nós estamos com 13 minutos e 25 segundos de corrida. O líder da prova do Campeonato Mundial, né, Prost? Largou na pole e foi embora. Mas daqui a pouco ele começa a pegar tráfego. E tráfego em Monte Carlo é difícil. Com chuva é muito difícil. Aí entraram pela reta dos boxes. Aí. Vai acelerando o fundo próximo. Passaram os 2 primeiros. Isso demora para o Lauda aparecer. Quem está vendo o próximo, só agora passou o Lauda. Também passaram as 2 Ferraris. Ayrton Senna sube a 7ª posição, ultrapassou Manfred Wilkenrock. Já passa à frente de novo Wilkenrock, Ayrton Senna já é o 7º. Vai fazendo uma grande carreira Ayrton Senna. O líder Prost, outra vez entrando pelo túnel. Olha como saiu de lado o Mansell. É uma 4 deu para controlar. O motor do Piquet realmente estava um barulho esquisito, mas já limpou. Agora parece normal. Aí está o François Renault. Está sem bico, né? Já está sem bico. E ele estava à frente do Piquet. Quer dizer que o Piquet passa para 13º. Ele rodou na chicane Sanderrock. É a primeira. Você tem o visual. A posição dos carros. Do Prost 7, do 12 Mansell. Depois do Lauda 8 da Ferrari. O Mansell se aproximou mais do Prost. Aí o Renault. Passou reto exatamente na Sandevos. Mas interessante que ele já passou reto sem o bico. O bico ficou um pouco antes. 8 voltas completadas por Prost e por Mansell. Agora também 8 voltas completadas por Lauda, por Arnoux, por Alboreto. Ayrton Senna já está colado em Keck Rosberg. E Rosberg é o 6º colocado. É por isso que todo mundo fica impressionado, realmente impressionado com o comportamento dele, por exemplo, no treino oficial. Ele está aí colado no Rosberg, e o Rosberg é hoje um dos reis de Mônaco. O piloto que guia como um ex-cartista e principalmente na chuva, com um carro bom, um carro pequeno. E o Ayrton já colado nele. 8 voltas completadas e a liderança de Alain Prost com o Mansell tentando uma maior aproximação. Os dois têm muita vantagem em relação a Lauda, que é o 3º. E aí o Alboreto fez graça também no caminho. Com isso o Ayrton vai para 6º, porque o Alboreto era o 4º colocado. Ele pede que alguém o ajude, que alguém lhe mostre se ele pode sair ali. Perdendo muitas e muitas posições, Michele Alboreto. Conversa com os fiscais. Aí é difícil posição na prova a essa altura de Michele Alboreto. Depois de 8 voltas. Agora 9, porque Prost e Mansell já passaram na reta dos boxes. Olha o Ayrton aí colado no Keck Rosberg. É a grande briga do momento e a televisão vai acompanhar. Aí o Rosberg atrás, vem o Ayrton pra cima dele. Rosberg é o 5º, Ayrton é o 6º. Aí contornando a rascasse.
vem eles entrando pela reta dos boxes. Vai rumo a Ayrton Senna. Wilker Rock na 7ª posição. Vão subindo para San Remo. Aí um ponto muito perigoso. Saiu de frente, o carro ele controlou. Subida para o Cassino. Balançou Rosberg. Ficou um pouco mais atrás, Ayrton. Vão tomar a curva do Cassino à direita aí nesse ponto. Parado Lafitte. Nos boxes. Lafitte ocupava a 10ª posição. Com problema de Alboreto, com problema de Lafitte, o Piquet vai chegando também. Repare que o Rosberg já está próximo do Arnoux. Ayrton acompanha de perto. Piquet passa a ser 11º. Ayrton Senna é 6º e Piquet é 11º. Vamos para o túnel. É a partir daí que você vai ver o Ayrton apertar mais o Rosberg, que são as... Não agora, que ele vai iniciar uma descida. Que o motor Honda vai render mais, mas a partir da chicane, onde ele vai realmente encostar. Aí na freada da chicane. Ayrton tocou a roda por dentro, errou, teve que segurar o carro para não ir guarda-reio. Com isso, perdeu o contato com o Rosberg. Também não pode se empolgar demais. Olha a repetição aí, como ele tocou a zebra. Mas conseguiu segurar o carro, evitando ir para o guarda-reio. Não se sabe essa altura se apertou alguma coisa na suspensão dianteira direita. Aí Ayrton Senna faz uma grande corrida, é o 6º. Vai aparecendo bastante. Lembra de um lado, lembra do outro, anda tudo que tem direito. Ele evidentemente com aquele erro perdeu muito contato com o que acontece. Arnoux foi o 4º, Rosberg é o 5º. Ayrton é o 6º. Piquet está em 11º, a liderança de Prost, 10 voltas completadas por Prost. 20 minutos, 45 segundos de corrida. Corrado Fábio, rodou na entrada do túnel. E vem carro chegando por aí, exatamente Arnoux, Rosberg e Ayrton. Aí vamos ver de novo o toque do Ayrton. Na segunda zebra, na zebra interna da chicane. Eu preciso muita habilidade dele para evitar o toque com o guarda-reio do lado externo. Repare como ele subiu fora. Mas conseguiu segurar o carro. Mais uma vez, a posição de saída do túnel. Mais uma vez, ele vai para a mesma chicane. Rosberg passou e Ayrton passou fora. Trajetória um pouco diferente de Rosberg, já vai encostando de novo. Testes da piscina. E olha, gente, ele está acompanhando nada mais, nada menos do que o campeão mundial de 1982, um dos homens de maior talento da Fórmula 1, que é Keck Rosberg. Corrado Fábio parado. E o Mansell vai partindo para cima do Prost para ser o novo líder. Além do estilo de Ayrton e dessa pista ser favorável ao estilo de Ayrton, que é realmente um piloto de muito talento, ainda tem um fato que o favorece. Que os pneus Michelin, ele, que você sabe, é conhecido, que ele não tem os mesmos pneus Michelin das outras equipes. Mas quando se trata de pneu de chuva, é tudo igual. E aí, não tendo diferença, ele tira o resto no braço. Aí o Mansell. Aí Nigel Mansell no túnel. Mansell, Prost, Lauda, Arnoux, Rosberg sendo aquilo que nós dizíamos, com o Mansell indo para cima do Prost. Nigel Mansell também foi uma grande surpresa no Grande Prêmio de Mônaco, porque andou muito forte no sexto
marcando o segundo tempo e agora também anda muito forte na chuva. Ele tem tráfego à sua frente exatamente para trás com a única Alfa, já que o Ed Silver não conseguiu se classificar. Aí começa o problema do líder, começa a pegar. Ele já vinha abrindo uma boa vantagem para o próximo, que agora tem chance de uma nova aproximação. A parte dos postos, Mansell ultrapassa. Próximo passa em segundo. O Alboreto passa logo atrás do próximo, mas com uma volta atrás. Você viu quanto tempo, você se lembra quanto tempo o Alboreto ficou parado. O Lauda ainda é o terceiro. O Arnoux em quarto. Rosberg em quinto, Ayrton Senna em sexto. Nelson Piquet em 11º. Anda muito forte o Mansell, abanando de um lado para o outro. Realmente andando muito forte, como você disse, ele andou forte em todos os treinos. É um piloto que já há algum tempo vem merecendo sua primeira vitória na Fórmula 1. Ayrton Senna já passa à frente de Keck Rosberg. Já assume a quinta posição, Ayrton Senna. Tá demais o garoto. Mansell na liderança, com o Prost em segundo, o Lauda em terceiro, o Arnoux em quarto, com Senna na quinta posição, com Keck em sexto, com Nelson Piquet na 11ª posição. Aí vem o líder da prova, Nigel Mansell da Lotus de número 12. Vamos dar 12 voltas exatamente no Grande Prêmio de Mônaco, com 25 minutos de prova. Olimpíadas 84, cobertura total da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. Iaço, força máxima em produtos e serviços. A LG parada. É o François Renault que passou sem bico, como você já viu. O carro totalmente desequilibrado e agora ele para na subida, num ponto muito perigoso da pista. Exatamente, François Renault. 13 voltas completadas por Mansell e por Prost. O Lauda ainda não apareceu. Os dois passaram ali. Mansell e Prost. Quando o Lauda aparecer, vai trazer próximo a si o Arnoux, e próximo Arnoux, o Ayrton. Você vai vendo o Mansell, eu lhes digo que o Lauda passou. O Arnoux também. E o Ayrton já vai pra cima de René Arnoux. Está em quinto e já vai pra cima do quarto. É bonita a tocada de Nigel Mansell. Carro de Corrado Fábio, ele virado ao contrário na entrada do túnel. Melhor volta, Nigel Mansell. A última volta, 1:55.112. Média de 103.579. Faz sinal, facilitando a ultrapassagem de Nigel Mansell. Lapid já parou nos cortes, inclusive. E que passa roncando feio outra vez. Aí o Prost, tomando os F's da piscina. Foi pole position, foi líder por 11 voltas, por 10 voltas, e depois perdeu a liderança para Mansell. Entrada da reta dos boxes. Tem a mania de chamar a reta dos boxes. Em todo lugar do mundo, o boxe fica numa reta. Menos aqui. Saiu da Sandevot, vai subindo para o cassino. E continua em 11º. Aí o Mansell acelerando o fundo. Aí para a curva do cassino. Aí vai tomá-la à direita. Inicia a descida. Ele tem uma curva à sua direita, depois aquela curva fechadíssima do lance. Ayrton Senna,
ultrapassa René Arnoux e assume a 4ª posição. Olha, Galvão, e na mesma volta ele já se aproximou muito de Nick Lauda. Dá um show em Monte Carlo, brasileiro Ayrton Senna. Liderança de Mansell com o Prost em segundo, com o Lauda em terceiro, com o Ayrton Senna em quarto. Aí você teve o gráfico da diferença quando o Mansell estava na posição de bandeirada. Ele sai de lado, abana. Vai ter um domínio do carro muito grande, Mansell. E que acabou de completar a 14ª volta, ainda em 11º lugar. Aí o Prost, que é o segundo colocado. Quero ver a outra passagem na reta dos boxes para sentir a diferença. Apesar de estarmos acompanhando o Mansell, sentir a diferença do Lauda para o Senna. Mansell completando a 15ª volta. Vamos nos aproximando de meia hora de corrida. Prost também passou. Bateu Mansell, vai bater forte de bico de frente. A câmera perdeu, mas como ele bateu de traseira, a tendência é entrar de bico de frente. Não livrou o bico, mas afetou totalmente a parte traseira esquerda. Vai ter que ir pro boxe, não tem jeito. Indo pro boxe, o Ayrton se segurando, vai para terceiro. Próximo vai recuperar a ponta. Tá mandando forte demais o Mansell. Rodou de novo. Estourou até um pneu. Prost assume a liderança. Se o Arnoux já passou, quer dizer que o Lauda e o Ayrton também. Aí o Prost que volta à liderança. Vamos rever o problema de Mansell. Olha aí, abanou, rodou, bateu forte a parte direita. E aí quando ele ia para frente, ele conseguiu livrar o bico. Bateu de novo a parte traseira do outro lado. Mas teve inclusive perícia para evitar uma batida de frente que poderia lhe criar um sério problema. Grande perícia. Só que daí para frente ele ficou todo desequilibrado. Você está vendo ainda o replay. E logo mais tarde ele vai rodar de novo ali na curva que realmente não tinha jeito de fazer. O carro totalmente desequilibrado. E deu para reparar na hora da batida. Mais uma vez você acompanha o replay do problema do Mansell. Aí o carro de Nelson Piquet vai abandonando a prova, Nelson Piquet. Algumas voltas nós vimos. Piquet passava com um barulho muito estranho no seu carro. E na 16ª volta, pela 6ª vez consecutiva no ano, Nelson Piquet abandona. Aí o carro de Nelson Piquet. Ficou lá na rascata. Confirmando Ayrton Senna passando em terceiro, próximo a Nick Lauda. Liderança de Prost com Lauda em segundo, com Ayrton em terceiro, com Arnoux em quarto, com Rosberg em quinto. Com Stefan Beloff na 6ª posição. Olha o Beloff também. Já ocupando a 6ª posição com um carro convencional, com o diesel. Bom, mas aí que tá, né? A pista desse jeito, Monte Carlo, molhada, é dia do superdotado. 16 voltas foram completadas. Ayrton Senna é o terceiro, a liderança de Prost. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. E Esso, força máxima em produtos e serviços. Aí nós estamos nos Fs da piscina.
Rosberg passando ali. Rosberg é o 5º colocado. Veio para trás. Mas ele está fora de posição. Dava uma volta atrás, outro foi na 13ª. E aí você está vendo Lauda e Ayrton. O 2º colocado é Lauda, o 3º é Ayrton. Lauda e Ayrton. Aí chegando Ayrton. É talento puro de Ayrton Senna. Olha, a palavra que mais você ouve em qualquer idioma, entre os comentaristas de televisão, entre o pessoal todo da imprensa aqui, é a palavra incrível. Ninguém realmente acredita no que o Ayrton Senna está fazendo. Ele vai tentando uma aproximação em relação a Niki Lauda. Vão subindo para o cassino. Aí vem os dois. Uma briga que vale a 2ª posição. Lauda e Ayrton. O condutor da Dinamarca, do nosso lado, coloca as mãos na cabeça, faz sinais e não entende nada. Vamos para Lance. Apenas 9 carros estão na mesma volta. Começando no próximo. Em primeiro, parando no 9º colocado, que é o Andy Anthony. Vamos para o túnel. Aí, evidentemente, fala mais alto, fala mais forte, o motor forte da McLaren. A grande fera desse ano, a McLaren. Com 4 vitórias em 5 provas. E vai ocupando as 2 primeiras posições na 6ª prova. Realmente impossível a McLaren nessa temporada. Mas a trajetória é diferente a Ayrton. Restos da piscina, ele vai encostando. Subiu na zebra de novo. Lauda e Ayrton. Repare como ele chega nas freadas de baixa. Ainda vai colado. Chegou até a levantar o braço. Vai tentando colocar do lado de fora. Vai com muito apetite e passa por Niki Lauda. Assume a 2ª posição Ayrton Senna. Vamos ver até a repetição porque vale a pena. Na Zandvoort, talvez o ponto mais perigoso do circuito. Passe abre. É um dos momentos mais emocionantes que um brasileiro já viu em Fórmula 1. É realmente incrível. Aí está o replay de novo. São muitos e muitos anos acompanhando esses carrinhos correndo na pista. Mas bate mais forte o coração e dá emoção realmente. É um novo talento brasileiro surgindo nas pistas. Ayrton Senna ocupa a 2ª posição e passa por Niki Lauda. Prost em primeiro, Ayrton em 2º, Lauda em 3º. Arnoux é o 4º, Keck é o 5º, Stefan Beloff é o 6º. São os 6 primeiros colocados. Ricardo Patrese. E o Ayrton vem chegando, vai ter trânsito à sua frente. A televisão começa a acompanhar o Ayrton. O show é dele, Monte Carlo. Aí chegando em cima do Patrese. Aí o Lauda passando, depois o Arnoux que vem perto. Rosberg vai chegando e o Beloff vai apertando o Rosberg. Também fazendo uma corrida digna de registro. Uma grande corrida, Stefan Beloff. Aí o Beloff. 38 minutos de prova. A liderança de Prost. Com Ayrton Senna em 2º. Com Niki Lauda em 3º. Com Arnoux em 4º, Rosberg em 5º. Esse é o 5º e aí o 6º.
Rosberg e Stefan Beloff. Aí o Niclau, o Arnoux vai se aproximando dele. E o Rosberg vai se aproximando do Arnoux. E vai trazendo com ele Stefan Beloff. A briga é bonita, a corrida é linda. Reparei que não há mais diferença. Beloff vai tentar para cima do Rosberg. Aí você vê o próximo na bandeirada de chegada. E a posição do Ayrton, nesse instante, era de subida para o cassino. Balançou para todo lado o Beloff. Colocado, entrando no túnel. Aí o óleo já começa a se derramar de novo, o efeito do detergente deixa de existir. Você viu como, numa posição em que normalmente o piloto não tem problema, o Rosberg balançou dentro do túnel. Nossa, Ayrton Senna e Nick Lauda nas 3 primeiras posições. Beloff é o sexto e faz uma grande corrida. E aquele que você vê ali atrás, nessa fila. Patrese está fora de posição, Nick Lauda saiu do quadro, aí o Patrese, aí o Lauda que é o terceiro. Você vê o Arnoux que é o quarto, o Rosberg que é o quinto e o Beloff que é o sexto colocado. Aí o Senna passou na reta dos boxes nesse momento. Está abrindo uma grande vantagem em relação a Nick Lauda. Na 13ª posição, Ayrton Senna está em segundo. Nós temos 40 minutos de prova. Olimpíadas 84, cobertura total da Globo. Aí estamos de volta na lança. O Lauda já se livrou do Patrese e o mesmo ainda não aconteceu com o René Arnoux. Isso vai propiciar uma aproximação, inclusive. Tenho certeza? Agora o Patrese abre. Eu dizia que ia propiciar uma aproximação de Rosberg e de Beloff. Mas o Patrese abriu dentro do túnel. A diferença de próximo para Ayrton Senna é de 34 segundos. E aí o Beloff é o que você viu na saída do túnel, entre o túnel e a chicane, a ultrapassagem do Stefan Beloff em cima de Keck Rosberg. E chega a notícia que na batida, na Sandevot, entre as duas Renault, você se lembra? Primeiro o óleo que saiu do carro, um pouquinho a perna esquerda. Depois o Tandé saiu carregado, foi colocado no chão. E agora chega a confirmação no ponto médio que Patrick Tandé sofreu fratura de perônio. Nada de grave em relação ao que pode acontecer com o piloto de Fórmula 1. Mas, profundamente lamentável o acidente e a fratura de perônio de Patrick Tandé, que é considerado por todos como o piloto mais simpático da Fórmula 1. Inclusive a Associação Internacional de Imprensa Automobilística conferiu a Patrick Tandé o seu prêmio, que chama laranja, para o piloto mais simpático. E deu o limão para o piloto mais antipático, que já pertenceu ao Piquet, foi dado agora a Keck Rosberg. Arnoux é o quarto colocado. Beloff vai se livrando do tráfego de Ricardo Patrese. É o quinto. Vão tomar a lança à esquerda. O Arnoux saindo, escorregando de traseira. O Beloff contornando. O Patrese por ali. O Rosberg na sexta posição. E o Manfred Hülkenberg, que é o sétimo, já se aproximando. Tem dificuldades ali, Stefan Beloff. Na próxima passada de reta nos boxes vai marcar a diferença de Alain Prost para Ayrton Senna. E por enquanto está girando em torno de 34,5, 35 segundos no máximo. Isso na próxima volta. Porque o Prost acabou de cruzar à frente dos boxes, completando a 22ª volta. Por enquanto, só ele na 23ª. No momento a diferença é 35,1. 35,1, portanto, a diferença de Prost, que é o primeiro para Ayrton Senna, que é o segundo colocado.
Vamos vivendo as emoções da Fórmula 1. Amanhã, no Brasil, começando as emoções do voleibol masculino. O mundialito de vôlei. Começa com Brasil e Iugoslávia. E a partir de amanhã, 10h15 da noite, as emoções do voleibol. O voleibol de ouro do Brasil. Rumo às Olimpíadas. O negócio está começando a mudar. Vai colocando o carro de lado em todas as curvas. Vai tentando uma aproximação em relação a René Arnoux. Próxima Lauda, Arnoux, Belotti e Rosberg, os 6 primeiros. Olimpíadas 84, cobertura total da Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. IACO, força máxima em produtos e serviços. E você vai vendo o Belotti. O Belotti, que ocupa a 5ª posição, foi o único a classificar com o motor não curvo. As duas erras ficaram fora e o seu companheiro de equipe, Martin Brundle, também ficou fora. Porque em Mônaco só largam 20 carros, 27 treinaram, 7 ficaram de fora. Olha aí, Galvão, a diferença Prost-Senna caiu de 35,1 para 34,2. 9 décimos caiu a diferença. Lauda fez uma ultrapassagem arriscada ali em cima de Latifi, que é retardatário. Enquanto só Prost e Ayrton completaram 23 voltas. Acontece agora com o Lauda, com o Arnoux e com o Belotti, que já vai para cima dele. Ficou preso no Latifi. Manobrou bonito. Colocou por dentro e foi embora. Oito carros continuam na mesma volta. Melhor volta, Ayrton Senna. Volta 23, a última. 1,54. Rodou Niki Lauda. Melhor volta de Ayrton Senna. A última volta, quando ele bateu 9 décimos em relação a Alain Prost. Lauda disse pra ele não dá, hein? Rodou, saiu do carro. Então pergunta, ele disse, não, chega. Chega, ele ficava lançando na chuva de um lado para o outro. Fica fora da prova, portanto, Niki Lauda. Arnoux assume a 3ª posição. Belotti vai para a 4ª. Keck Rosberg passa a ser o 5º. E Hélio De Angelis, que ultrapassou Manfred Hülkenrock, assume a 6ª posição, são os 6 primeiros. E olha a festa completa do pessoal do Hotel de Paris. O Lauda rodar justamente na frente, sair do carro, tirar o capacete e fazer esse desfile todo na frente ali do restaurante mais sofisticado de Monte Carlo. Aí vamos ver de novo. Aí você vê o Arnoux, o Belotti vindo atrás. A próxima tomada à direita aí. Quando ele ia buscar a curva do cassino. Ali em frente ali o Hotel de Paris, ia tomar a direita e parou na porta. Só faltou o porteiro sair dali, né? E tirar o Lauda do carro. 24 voltas completadas, aí o líder Prost. Minutos de prova. Uma hora de prova. Teremos a noção exata da proporção de voltas. Pelo que nós dizíamos, a corrida terá 2 horas. Impossível chegar a 78 voltas nessa pista. Continua chovendo forte. Nos vestes da piscina. Saindo dos vestes da piscina, ele terá rascar-se a curva de entrada dos boxes. Quando cruzar a nossa frente, o Reginaldo Leme vai marcar a diferença.
Bom, diferença que realmente está caindo muito, que já está em 29 segundos. Impressionante, já foram 6 segundos de diferença. Aí o Lauda voltando a pé para os boxes. O grande Andréas Nicolau Lauda. 21 vitórias da Fórmula 1. É o vice-líder do campeonato e tem 18 pontos. Com 2 vitórias exatamente. Na África do Sul e em Dijon. E o Belotti não quer saber, vai para cima do Arnoux. O Reginaldo vai confirmar o tempo. Vamos chegando a 50 minutos de prova. 27.3. 27.3. Já foi de 35. Caiu 8 segundos. A diferença de Alain Prost, primeiro colocado, para Ayrton Senna, que é o segundo. Definitivamente colado em René Arnoux e Stefan Belotti. Essa briga vale a terceira posição. Ele busca de um lado, busca do outro. Aí vai o Arnoux. Vai chegando ao ponto onde rodou Nick Lauda. Aí. Escoteou, controlou, tomou a direita, os dois mergulham. Ela não dá sossego, Arnoux. Aí chegando. Os dois escorregaram bastante, você viu. E o Rosberg está chegando também, na 5ª posição. O terceiro, Stefan Belotti, o quarto. Aí o motor da Ferrari fala muito. 6 carros apenas na mesma volta. O primeiro, que é o Prost, para Hélio De Angelis, que é o 6º. Mais um carro vai abandonar a prova. Giancarlo Guintani da Ozella, que já esteve nos boxes, passou praticamente parando aqui à nossa frente. Arnoux preocupado com o Belotti. Atrás e vai abandonando. Também na entrada do túnel. Onde já ficou o outro italiano, Corrado Fabi. Abusando. É incrível como ele faz a Sandelot e consegue segurar o carro em metade da pista. Todo mundo usa a pista inteira. Ele, pela segunda vez, prende o carro ali na metade da pista. E não dá sossego para Arnoux. Ele está tentando induzir o Arnoux a um erro. Olha aí. Ficou com a prioridade da curva. O Arnoux espremeu ele no muro. Ele deu um totó do Arnoux. Chega pra lá que eu vou me embora. Aí à frente, Stefan Belotti. O Arnoux quis espremer ele na parede. Então ele deu um totó do Arnoux e foi embora. Outro grande destaque dessa corrida. Além do Ayrton Senna, o Stefan Belotti, que você vê no replay agora. O Arnoux tentando fechar ele contra o muro, não respeitou. Foi para fora, e o Arnoux que teve que realmente dar ultrapassagem depois de ter recebido várias vezes a bandeira azul e não ter obedecido. Assume, portanto, a terceira posição o Stefan Belotti. Prost o primeiro, Ayrton Senna em segundo, Belotti em terceiro. Arnoux em quarto, Rosberg em quinto e Hélio De Angelis na 6ª posição. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Fórmula 1 84, oferecimento Colinos, o gosto da vitória. Tênis Daytona, fiquem ligados porque o tempo é de Daytona. Golden Cross, a segurança maior. E Aço, força máxima em produtos e serviços. Aí vamos vendo outra vez. Você viu como o Arnoux realmente tentou espremer o Belotti no muro. E aí levou a pior. E atenção, que o tempo, a diferença continua caindo em torno de 1 segundo por volta. Agora, Prost já tem uma vantagem de 26,1 em relação a Senna.
O Senna tira 1 segundo por volta em relação à Prost. Aí o Prost. Prost está na 28ª volta. E nós temos 54 minutos e 15 segundos de prova. Aí da Chicane. É o líder da prova, é o líder folgado no campeonato. Ele tem 24 pontos. Quem estava mais próximo dele, seu companheiro Nick Lauda com 18. Lauda estava em segundo. Caiu para terceiro e depois parou. Bom, nessa volta a diferença caiu mais. Deve ter tido algum problema com o Prost e a diferença agora é de 21,7. Vai tentando chegar a Ayrton Senna. Vamos ver a passagem do Prost. Eu quero saber a diferença. Nick Lauda vai chegando aos boxes. O Prost vai passar, o Reginaldo vai acionar o cronômetro. Passou Prost. Ainda a imagem do Lauda. Vamos vendo o tempo. Aí o Prost já vai subindo, vai indo para o cassino. Ayrton pintou na reta. Pintou e passou. 18 segundos. Caiu mais 3 segundos a diferença, mais 3 segundos. Aí vem Prost, balançando. 55 minutos, 40 segundos de prova, 28 voltas, 29ª volta para o líder Prost. Para o segundo colocado, Ayrton Senna, para o terceiro Veloce, para o quarto René Arnoux, para o quinto Rosberg e para o sexto Hélio de Angelis. Apenas os 6 primeiros da mesma volta. Aí você repara no gráfico como diminuiu a diferença. Prost vai no túnel. Vai acelerando o fundo, Prost. Saindo, vai em direção a Chicane. Ponto de maior velocidade do circuito. Diferença 18,139. Prost com muito cuidado, tocando sua McLaren de número 7. O Prost daqui a pouco vai passar na frente dos boxes do Reginaldo, vai marcar de novo. Vai chegando a rascar o Prost. Vai tomá-la agora à direita. Vai para a Chicane de entrada nos boxes. Muito aplaudido pelas tribunas principais. O Lauda, quando chega a pé, neste momento, a nossa frente na frente dos boxes. Passou Prost. Cronômetro acionado. Vamos vendo a diferença. 5 segundos. Agora 8. Você vai dando Prost. 12 segundos. Pintou Ayrton, passou Ayrton Senna. 15 segundos, ponto 36, baixa quase 3 segundos de novo. E o Prost já deve saber disso, o seu boxe está finalizando. Aí o líder. 30ª volta para Prost. Nelson Piquet abandonou, você se lembra, ele estava na 11ª posição. Em momento algum esteve bem na corrida Piquet. Ayrton Senna largou em 13º e está em segundo. Prost ainda Mirabô. Aí. Vai pro túnel. Entra pelo túnel Alain Prost. Diferença 15,36. Aí está a diferença oficial. E tem uma explicação para estar caindo, né, Galvão? Que a chuva aumentou bastante. E aí o Ayrton está ganhando mais, realmente. Começa a ficar muito alagada, inclusive. A pista estava molhada, começa a ficar alagada. Aumenta a chuva. Vai o próximo. Ele tem os gestos da piscina, a rascate e a Chicane de entrada do box. E depois vamos marcar nova diferença. A última 15,36 da volta anterior. Abanou o próximo. Aí
Rascasse para o líder da prova. Vai para Shinken. Tomou a entrada dos boxes. Vai passar. Bem-vindo, próximo. Passou próximo, vamos com ele. Ele fez sinal para o box. Fez sinal para o box próximo. Eu acho que a sinalização, Galvão, os pilotos estão querendo encerrar essa corrida. Aí está passando o Ayrton Senna 11,82. 11,82. 11,82 a diferença. Caiu 24 segundos desde que Ayrton Senna ocupou a segunda posição. E você não tem a dúvida de que o Prost já está fazendo pressão para que a McLaren tente encerrar a corrida. Prost em primeiro, Senna em segundo. Olimpíadas 84, cobertura total da Globo. Um grande sucesso de Roberto e Erasmo está de volta com Fafá de Belém. Fantástico, hoje, 8 da noite. Aí vai Prost. O Ayrton vem chegando cada vez mais. Volta, a diferença será marcada, ela é muito importante. Vem caindo quase 3 segundos por volta. Aí o Prost passou, você viu a imagem do túnel. Ele vai chegar na chicane. Tomou com cuidado. Sobe forte. Mas impossível levar o carro na pista. Aí o Prost. Repare como ele está realmente devagar, porque o Alboreto, que teve aquele problema, está chegando nele. Isso quer dizer que a diferença vai cair de novo. E atrapalhado ali pelo Alboreto, ele mudou a trajetória, diminuiu a velocidade e perdeu ainda mais tempo. Vai passar muito mais próximo Senna na próxima volta. Rascasse para Prost. Lentamente ele vai tomando a chicane de entrada dos boxes. Alboreto acompanha de perto. Vai passar o Prost. Passando o Prost. E fazendo sinais de novo para o box. Passou Ayrton 7 segundos. Ponto 53. Foram mais de 3 segundos dessa volta. É inacreditável. Nesse ritmo ele não precisa mais que 2 voltas para estar encostadinho no Prost. Aí vai o Prost, que é o líder. Olimpíadas 84, cobertura total na Globo. Vamos de volta ao vivo. Vou parar a prova. Vou parar a prova. Quando Ayrton Senna se aproximava mais de Prost. Vão parar a prova. Se ela continua por algumas voltas, tenho a certeza de que o Ayrton chegava para passar ele aí. Mas não é final. Não é a bandeira quadriculada preta e branca. Exatamente, é a bandeira vermelha que vai ser interrompida a prova, podendo continuar. A bandeira vermelha à frente, a bandeira preta logo atrás. Aí o próximo. Você vai ver no visual o Alboreto. E como o Senna já chega, ele já estava no visual do próximo. Ayrton Senna em segundo. Agora sim, Galvão, bandeira quadriculada, nova decisão da direção de prova. Passamos a metade da prova. A esquerdada bandeirada para a próxima. Ele lentamente vai parando. Não, o Ayrton passou direto. Bom, o Ayrton cruzou a bandeirada, o Prost não. O Ayrton passou porque o Prost parou antes da bandeira. O Ayrton passou por fora. Prova parada, tudo parado. Mas o Prost parou antes da bandeira. O Ayrton cruzou por fora. Olha, não tenha dúvida, o Ayrton é o vencedor. O Prost depois foi obrigado a cruzar andando 2 metros mais com o carro. Se for seguido o regulamento à risca, o Ayrton Senna é o vencedor. Aí fica estabelecida a dúvida. Porque a bandeira quadriculada foi deixada parada. Ela não foi agitada para a Prost. E o Prost veio parando e parou antes da bandeira que você está vendo aí, a vermelha junto com a quadriculada preta e branca. O Ayrton passou lotado pelo lado de fora. Mas o lamentável de tudo
é que o Prost não teria como segurar o Ayrton. O Ayrton vibra muito, ergue o seu braço. Ele festeja como vencedor na prova. Ergue o braço esquerdo, Ayrton Senna em Mônaco, na mais tradicional de todas as provas da Fórmula 1. Uma corrida histórica de Ayrton Senna, com 1 hora e 3 minutos de prova. Tudo isso ainda vai gerar confusão, ainda vai gerar discussão, ainda vai gerar reclamação. Mas ninguém esteve mais preciso, mais perfeito, mais arrojado, ninguém andou mais forte do que Ayrton Senna, que marcou a melhor volta da prova. Ele chegaria em Prost e Prost não teria a mínima chance de segurá-lo, porque ele vinha tirando mais de 3 segundos por volta em relação a Alain Prost. O Galvão, e se ele dá essa volta festejando como se ele fosse vencedor, sem ter sido avisado por ninguém, é um bom senso. É o bom senso de um piloto que, além de estar ali dirigindo o seu carro, está acompanhando, tem uma visão total da prova. Ele percebeu que o Alain Prost não cruzou, que o Prost parou 2 metros antes da linha de chegada. Ele realmente é um vencedor. É verdade que todos os diretores de prova aqui são franceses, vai haver muita confusão, mas não pode haver essa dúvida. O Senna é o grande vencedor da prova. Já que a bandeira foi parada e o Prost não cruzou para o antes, o Ayrton cruzou. Ele cruzou. Cruzou a frente, não quis saber de história e passou para receber a bandeirada. Agora, seguraram a prova e pararam a prova no momento em que o Ayrton ia para a liderança, ninguém tem a menor dúvida. Ele ia para a liderança porque tirava 3,5 segundos por volta. Isso é muita diferença em relação ao que andava Prost. Ele iria chegar no Prost e passar de passagem e ir embora. E aí a prova foi paralisada. E o Reginaldo chamava a atenção que o Prost a cada volta finalizava para o boxe. Repare aí, estão sendo dados ao Prost 4,5 pontos. Estão sendo dados pontos de vitória para a Prost. 3 minutos a mais da metade da prova, ou seja, mais de 50%, metade dos pontos. Com isso, o Prost leva 4,5 e o Ayrton leva 3 pontos. Metade dos 6 é que seria direito pelo segundo lugar. Agora, o pessoal da equipe, que o Ayrton acabou de chegar, tirou ele do carro e está festejando como vencedor. Aí, o palanque, ainda nos boxes do Lauda explicando o seu problema. O Prost parou e pararam a prova. Mais 3 voltas. E aí podiam parar a prova a hora que quisesse. Poderiam parar a hora que quisesse, porque o Ayrton estaria à frente do Prost. Já começa a revoltar a história de parar a prova essa hora. E depois, o Prost não cruzou para receber. Mas os pontos estão sendo marcados, apontados e dados. 4,5 pontos para Prost como primeiro, 3 pontos para Ayrton como segundo, depois de Stefan Beloff, depois René Arnoux, depois Rosberg e depois Hélio De Angelis, completando os 6 primeiros colocados. Nós voltamos daqui a instantes aqui de Monte Carlo. Olimpíadas 84, cobertura total da Globo. A imagem de Prost, que vai por enquanto sendo confirmado como vencedor, na sua terceira vitória, levando a metade dos pontos, porque pouco mais de 50% da prova foi realizada. Aí o Prost, portanto, vocês estão acompanhando de novo a chegada, quando o Prost parou e o Ayrton cruzou. Mas, por enquanto, apesar de ninguém se conformar por aqui, todos fazendo sinais, ninguém compreendendo direito. Mas a verdade é que o Prost é dado como vencedor. Portanto, a vitória de Prost, com Ayrton Senna em segundo. Essa altura seria fantástico realmente tê-lo como vencedor no Grande Prêmio de Monte Carlo. Mas os senhores acabaram de presenciar em todo o Brasil, ao vivo pela Rede Globo, a confirmação de que surgiu realmente mais um grande talento do automobilismo brasileiro a nível internacional. A corrida de Ayrton Senna, debaixo de muita chuva, em condições quase impossíveis de conduzir um carro, ela jamais será esquecida.
porque foi realmente uma das maiores performances de um piloto nos últimos tempos. E ele teria 2 ou 3 voltas para passar por Prost e ser o grande vencedor do Grande Prêmio de Mônaco em 1984. Fica com o segundo lugar e vai ao pódio pela primeira vez. Mas entra para a história esta corrida de Ayrton Senna como uma performance maravilhosa de um novo grande talento da Fórmula 1. Reginaldo Leme. Sem dúvida nenhuma, o que menos interessa agora é realmente o resultado final. Se o Prost, realmente a ele foi dado a vitória ou ao Ayrton, pelo menos por enquanto ao Prost. Mas o que realmente interessa é que essa corrida de Ayrton Senna ficou para a história do Grande Prêmio de Mônaco e para a história da Fórmula 1. Aí, portanto, confirmando, assim entenderam os homens da organização do Grande Prêmio de Mônaco. Prost em primeiro, Ayrton Senna fantástico em segundo. Kobeloff, depois Arnoux, depois Rosberg, depois Hélio De Angelis. Ayrton em 4 pontos no campeonato. Tudo isso não tem tanta importância. A grande importância, você foi testemunha de uma grande corrida de um grande piloto brasileiro. E mais informações, novos detalhes. Ayrton Senna, sua alegria, a sua vibração, a sua opinião, tudo isso nós vamos curtir logo mais no Fantástico. Ayrton Senna, a grande estrela do Grande Prêmio de Mônaco em 1984. Olimpíadas 84, cobertura total da Globo. Vez ainda de Monte Carlo, porque esta imagem, você tem que ser testemunha desta imagem. Da mais tradicional de todas as provas, Ayrton Senna, a nova estrela da Fórmula 1, vai ao pódio, ao lado de Sua Alteza o Príncipe Ranier, de sua filha, a Princesa Stephanie, ao lado de Alain Prost, que costuma frequentar muitos pódios da vitória. Mas é a primeira vez que essa nova iria de forma melhor, iria como vencedor, não tivesse sido interrompida a prova logo depois de ter sido completado 50%. Mas fica a imagem, e você é testemunha dessa imagem. Ayrton Senna, pela primeira vez no pódio da vitória na Fórmula 1, depois de uma performance fantástica. Vale apenas um lembrete do regulamento. O regulamento diz que a bandeira vermelha, quando se interrompe uma corrida, não dá por terminada definitivamente, vale até aquele momento a posição de cada piloto na volta anterior. Então, nesse caso, realmente o Prost seria o vencedor. Agora, ia ser dada a bandeira vermelha, mas foi dada a bandeira quadriculada. Resolveram, de última hora, dar a bandeira quadriculada encerrando a prova. E aí o Prost parou antes, parou sem cruzar. Tanto é que os fiscais fizeram com que ele continuasse mais 2 metros para cruzar. E o Ayrton cruzou na frente. Aí temos a imagem final. A imagem bonita de Prost, ao lado de Ayrton Senna. A alegria do brasileiro. Primeiro Prost, segundo Senna. Ayrton Senna, aí está ele. A grande estrela, sem dúvida alguma, desse Grande Prêmio de Mônaco em 1984. Vivemos juntos uma forte emoção da Fórmula 1. Com que prazer acompanhamos esta corrida de Ayrton Senna. As emoções do esporte continuam na Globo. A partir desta segunda começa com Brasil e Iugoslávia, o Mundialito de Vôlei. É o vôlei de ouro do Brasil rumo à Olimpíada. Sempre às 10h15 da noite. Aqui, com muita alegria no coração, chegamos ao final. E Prost em primeiro, Ayrton Senna em segundo e Ayrton Senna no pódio da vitória. Olimpíadas 84. Cobertura total na Globo.